Fala, povo de Deus, esse vídeo de hoje é para você que quer renunciar, é para você que tanto tem lutado aí por renúncia e muitas das vezes tem até dificuldade de compreender e entender o que você precisa renunciar ou não, tudo bem? Se você gostou do tema do título, que é renúncia, não saia desse vídeo sem antes dele terminar, porque eu tenho certeza que Deus vai te abençoar extremamente, beleza? Para a gente falar sobre renúncia, é muito importante que a gente entenda o que é renunciar. Não é isso? Talvez você olhe para mim e fale, Isaías, mas eu sei o que é renunciar, cara. Eu sei que renunciar é largar o pecado. Certo, não está errado o seu pensamento. O pecado a gente precisa renunciar também. Só que muitas das vezes, o que a gente precisa entender? Exatamente tudo que a gente precisa renunciar. Porque, às vezes, a renúncia ela está ali na nossa cara. E a gente sabe o que precisa renunciar. É ou não é verdade? Quantas vezes a gente se encontra em uma fase da vida espiritual, da nossa vida, em que a gente sabe o que precisa renunciar, mas não renuncia? É ou não é verdade? Tem dificuldade de renunciar e largar, mesmo sabendo que precisa largar e renunciar. Então vamos lá. O que é renunciar? O significado da palavra renunciar é abrir mão, é abandonar, tá? É abdicar-se de algo, seja por um tempo ou seja para sempre. Então pode ser por um prazo determinado. Vou fazer um jejum. Você está se abdicando de se alimentar para sempre? Não, é por um prazo determinado que você colocou ali no seu coração. 3 horas, 4 horas, 5 horas, 10 horas para mim estar em jejum, em comunhão com Deus, em oração. Ou seja, tendo entendido que renúncia é abandonar, é abdicar-se de algo, abrir mão de algo, nós precisamos então identificar agora na nossa vida o que é que a gente precisa renunciar, tá bom? A gente sabe que precisa, falando a grosso modo, como eu já falei no vídeo, renunciar é o pecado, é abrir mão do pecado, tudo bem? Só que o primeiro passo para a gente ter uma vida de renúncia, tá bom? Eficaz, uma vida de renúncia eficaz que eu digo, é você abrir mão daquilo que realmente importa. É abrir mão daquilo que realmente vai te aproximar de Deus. Por que eu digo isso? Porque tem muita coisa que as pessoas dizem que a gente deve renunciar e abdicar-se, quando na verdade a gente não precisa. Mas por que dizem isso então, Isaías? Por que as pessoas falam? Muitas das vezes é porque elas não gostam de fazer e quer que você não faça. Muitas das vezes é porque elas teoricamente se sentem escandalizadas, mas não é. Às vezes ela até tem vontade de fazer, só não tem coragem, aí não quer que você faça. Então, ter uma vida de renúncia eficaz, a gente primeiro precisa entender e estudar a palavra. Por quê? Porque quando eu estudo e entendo a palavra, eu entendo aquilo que ofende e fere princípios e mandamentos bíblicos. Tudo aquilo que eu faço, que eu entendo que está ferindo mandamento, princípio bíblico, eu entendo que eu estou pecando, eu entendo que eu estou errando o alvo, né? Que é o significado da palavra pecado. Então, eu logo começo a trabalhar por querer Deus, por querer morar no céu. Eu começo a me esforçar, ok? E trabalhar para que eu abandone esses hábitos, esses costumes, essas atitudes. Então isso já é uma renúncia, ok? É tanto que Jesus vai dizer, olha, em Lucas, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, melhor dizendo, aqui nada mais é do que renuncie. Renuncie-se a si mesmo. Renuncie você. Quando Jesus está dizendo renuncie você, ele está dizendo, olha, renuncie, você vai precisar renunciar a tua própria vontade, o teu próprio eu. A minha carne, eu, Isaías, diversas vezes vou querer fazer coisas que não convém fazer. E não convém fazer por diversos motivos. E eu não faço por quê? Porque eu quero ter uma vida santa, de santificação, uma vida com Deus, de comunhão. E por isso eu não faço. Porque se não fosse isso, eu faria. Por quê? Porque o meu eu está gritando para me fazer. Então, quando Jesus diz, olha, negue-se a si mesmo, ele está falando de renúncia. Ele está falando de abdicar-se de algo. E quando ele está falando isso, de negue-se a si mesmo, tem vários âmbitos de mim mesmo que eu vou ter que negar. A área sentimental. A minha área sentimental vai me direcionar, vai me pender a fazer algo, falar coisas que eu não devo fazer para ter uma vida de santificação. Então, além do âmbito sentimental, pessoal, profissional, relacionamento, seja com namorado, com noiva, com esposa,
Então eu vou ter diversas vontades ao longo da minha vida que não convém fazer porque fere princípios bíblicos, é pecado, e eu vou ter que negar-se, renunciar por amor a Cristo, ok? João 3,16, que a Bíblia vai dizer: e Deus amou o mundo de tal maneira, não é isso? Que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso daqui é um versículo que está falando de renúncia. Ah, mas como assim, Zé? Está falando de renúncia? Tá, da renúncia de Deus. Porque está falando que ele deu seu Filho unigênito. Ou seja, Deus se abdicou do seu Filho por um prazo, por um momento. Para quê? Para que você pudesse ser salvo. Até Deus renunciou de algo por um tempo. Se a gente for falar, se a gente for mais a fundo ainda, Jesus renunciou diversas vezes. Estando aqui na terra, no seu ministério terreno, no dia da sua crucificação, a Bíblia vai discorrer em Mateus que Jesus ele sente agonia, ele sente medo, ele se angustia no dia da sua crucificação. E ele vai orar, e uma das partes da sua oração que ele faz é: Pai, se possível for, passe de mim este cálice. Por quê? Porque Jesus tinha a natureza 100% Deus e 100% homem. Ou seja, ele estava fadado a sentir aquilo que eu e você sentiria sabendo que iria morrer naquele dia. Que iria sentir dor naquele dia. Ele teve medo, ele se angustiou, ele chorou. Só que quando ele fala: olha, se possível for, Pai, passe de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Ele se abdicou, ele renunciou a sua própria vontade naquele momento. Porque a vontade dele, ele deixou bem claro, ele pediu: se possível for, passe de mim esse cálice. Por quê? Porque eu não quero tomá-lo. Eu não quero tomar esse cálice. Mas todavia seja feita a sua vontade. Ou seja, a gente entende, irmãos, que na vida do cristão, a renúncia é primordial, é uma base, é um dos pilares para a vida do cristão. Ele tem que orar, ele tem que se consagrar, ele tem que ler a palavra, e ele tem que obedecer, e ele tem que renunciar. É um dos pilares, não tem como tirar. Não tem como tirar. Não adianta eu orar bastante, não adianta eu ler a palavra bastante, e quando chegar no momento de eu abdicar, se de eu renunciar, eu não querer largar, eu não querer, não, isso aqui não toca nisso. Não, isso aqui eu não largo. Essa prática eu não abandono. Não, esse estilo de vida eu não deixo. Porque renunciar, irmãos, é uma escolha, é sua, é minha, não é de ninguém. Deus não vai renunciar por mim e por você. Não adianta. Deus não vai mandar anjo na minha vida para que o anjo renuncie por mim. Isso não existe. Renúncia é muito particular e relativa. Tá ok? Tem renúncias na minha vida que eu vou fazer que você não vai precisar fazer. Ah, mas por quê? Como assim, Zé? Para mim, tudo que é de renúncia, todo ser humano tem que fazer. Não. Tem coisas na minha vida que eu idolatro, eu tendo, melhor dizendo, eu tenho uma leve tendência a idolatrar. Então eu vou precisar, em um dado momento da minha vida, renunciar a isso. Por quê? Porque aquilo estava tomando o trono, aquilo dali estava tomando o lugar de Deus na minha vida. Mas para você aquilo dali é normal, é natural, você não vai precisar renunciar. Entende? Então tem diversos pilares da palavra renúncia que você precisa entender. Tem renúncias que todo mundo tem que fazer, que é o pecado normal, é a mentira, a prostituição, a lascívia, a pornografia, a traição, por aí vai. Todo pecado, isso é uma renúncia que todo ser humano tem que fazer. Mas tem renúncias que é particular, que é aquilo que pessoas têm uma leve tendência de não saber lidar emocionalmente, tá bom? Pessoalmente com aquilo, e aí ele faz com que aquilo tome o lugar de Deus na vida dele, aquilo desestruture ele, tá bom? Então ele vai ter que renunciar àquilo, coisa que o irmão fulano de tal não vai precisar renunciar, tá bom? Mas eu quero que você entenda que a renúncia é abdicar-se, é abrir mão, tá bom? Para viver as coisas de Deus. É por isso que Paulo vai dizer: olha, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo está falando sobre renúncia. Paulo está dizendo: olha, eu entendi, eu vivo hoje o Evangelho e eu já não quero mais viver a minha vida que eu iria viver. Ou seja,
trazendo para o tempo de hoje, para o nosso tempo, era como se Paulo estivesse dizendo, olha, os planos que eu tinha para a minha vida, de conquistar uma casa grande, um carrão, ter isso, ter aquilo, comprar isso, fama, dinheiro, eu abro mão de tudo isso para que Cristo viva em mim. Os propósitos dele venham para a minha vida e eu viva os propósitos que ele tem para mim. Paulo está falando sobre renúncia. Ah, Isaías, você está dizendo que é errado querer ter um carrão, uma casona, ter dinheiro, ter fama. Não estou falando que isso é errado. Não estou falando que isso é errado. Eu estou expressando que era como se Paulo estivesse dizendo isso. Eu já não vivo mais eu, a minha vida, o meu eu, a minha vontade. É isso que Paulo está dizendo. As vontades que eu tinha outrora, eu já não vivo mais elas. Eu estou me abdicando delas para viver as vontades de Deus na minha vida. Você compreende? Irmãos, eu vou ficando por aqui, não quero deixar um vídeo muito longo, eu espero que você tenha entendido, eu espero que eu tenha levado aí de uma forma que não tenha ficado tão complicado de você entender. Volto a dizer, estou no comecinho do canal, é complicado falar, gravar, a gente fica um pouco travado, mas eu espero que se você tenha gostado, você me ajude, é muito simples me ajudar, é só clicar no gostei, se inscrever no nosso canal e melhor ainda, compartilhar com quem você ama, com quem você gosta, tá bom? Deus te abençoe.